Bom dia novamente, o pessoal que está assistindo a nossa transmissão do Workshop Gestão de Empresas Educacionais 2017. Vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, lembrando que quem está assistindo pode mandar suas perguntas pelo chat. A Michele Rico, minha sócia, está lá com vocês, respondendo as questões e vai transmitir para a gente aqui, para os palestrantes, tá ok? O pessoal daqui da plateia, o pessoal que está aqui no auditório, também fiquem à vontade para perguntar. Bom, professora Simone Horta, parceira de trabalho, amiga. Professora Simone é docente de ensino superior na área do direito, foi diretora de políticas regulatórias da Secretaria de Regulação, SERES, MEC, e hoje atua com o escritório Bachur Horta e Garcia Advogados. Tem um vasto conhecimento na área de assessoria jurídica para instituições de ensino superior, mas não há como negar que pela sua passagem pela DPR, o assunto certificação de entidades beneficentes é uma área de um domínio ímpar que ela tem, que eu duvido que exista outro profissional com esta vivência disponível hoje no mercado, com conhecimento mais recente de todos os processos de regulamentação. Então, para nós é uma oportunidade muito especial poder ter a professora Simone aqui para apresentar as recentes adequações da regulamentação ou mudanças, como cada um quiser qualificar, mas mais importante do que isso, poder orientar e apresentar para as instituições como é a atuação hoje para obter os SEBAs, tá ok? Professora Simone, mais uma vez, obrigado pela parceria, bom trabalho e sucesso aqui conosco. Um abraço. Muito obrigada, professor Jair. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui essa manhã com os senhores. Gostaria realmente de agradecer mais uma vez o convite da Santos Júnior, grande parceira de trabalho. A gente já tinha contato sobre a portaria normativa número 15, que foi publicada agora dia 11 de agosto de 2017, e fazer uma breve discussão sobre o que está acontecendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre essa regulamentação da filantropia, para dar um pouco o cenário, esse aspecto jurídico e político que envolve esse tema. Bom, o SEBAS, pessoal, é um certificado, é um dos requisitos, é um certificado emitido pelo Ministério da Educação, pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Ministério da Saúde. São os 3 ministérios das áreas de assistência social que emitem esse certificado, são os ministérios certificadores. É um dos requisitos que a Receita Federal exige para reconhecer a imunidade tributária das instituições de ensino. O MEC regulamentou a Lei 12.101, que trouxe para o Ministério da Educação essa atribuição de certificar as entidades beneficentes de assistência social apenas em 2017, depois de quase 8 anos, e na verdade, essa portaria acabou sendo reflexo da experiência acumulada no Ministério ao longo desses anos de trabalho de certificação. São cerca de 2.500 instituições de educação certificadas como entidade beneficente de assistência social, tanto da educação superior como da educação básica. Algumas atuam nas duas, né? A educação superior e básica. Muitas delas na educação básica, inclusive é o maior número, e também um bom contingente, um bom número de instituições na educação superior. Como eu disse para os senhores, o SEBAS é então um dos requisitos para gozo de imunidade tributária, verificados pela Receita Federal, então. E ele traz o benefício específico da isenção da cota patronal, das contribuições previdenciárias, então, das instituições. E a portaria, ela traz todo o arcabouço normativo, faz toda a parte procedimental do certificado. Ela foi elaborada também com a participação das entidades representativas do setor educacional, filantrópico, então entidades como a Associação Nacional das Instituições Católicas, Evangélicas, Comunitárias, uma série de associações organizadas, participaram o FONIF, que é o Fórum das Entidades Filantrópicas, participaram ativamente nesse processo de construção desse normativo. Ela é uma norma muito aguardada pelo setor. Ela eliminou uma série de lacunas
que haviam ainda, então, na legislação de referência. Ela trouxe definição de conceitos e parâmetros para as instituições, em alinhamento da política de assistência social com a política educacional. E, obviamente, como um normativo, ela trouxe segurança jurídica, porque até o advento dessa portaria, as instituições, elas tinham, claro, a lei e o decreto, mas uma série de minúcias, de questões, ficavam muito no limbo, no escuro mesmo para as entidades. Então foi realmente um grande avanço a publicação dessa norma. Os principais aspectos que ela traz os aspectos referentes à concessão, aos requerimentos de concessão e de renovação dos certificados. Como eu estava falando, são cerca de 2.500 entidades, instituições que têm a certificação, e a certificação ela é provisória, ela tem que ser renovada trinalmente. Então, hoje, para os senhores terem uma ideia, o MEC tem um estoque de processos de cerca de 3.200 processos em análise. Todos os certificados têm que ser renovados, passam por um período de renovação, além de novas entidades que apresentam seus pedidos também. Então, tem uma fila, tem uma ordem cronológica de análise, que hoje, com a portaria e a implementação de um sistema que está sendo desenvolvido no Ministério da Educação, essa análise tende a ser muito rápida. Inclusive, a própria legislação determina que a análise seja feita em 6 meses. É das poucas legislações do Brasil que dão prazo para a administração pública em análise. Então, diferente da regulação, né, em geral, que tem um prazo bem elástico, no caso da certificação de entidades filantrópicas, a tendência, não é ainda a realidade, mas vai acontecer muito em breve, a tendência é realmente os processos serem analisados muito rapidamente. Hoje o Ministério já conseguiu entrar num fluxo melhor, tem um estoque, como eu falei, tem um passivo, mas a tendência é analisar em 4, 5 meses se o processo estiver sem grandes diligências, sem grandes problemas. E essa portaria traz os principais requisitos e adequações para o processo. Um outro aspecto que ela na verdade, ela só referenda, que ela não pode inovar, né? A portaria não pode inovar no mundo jurídico, ela reforça que só podem requerer certificado quem atua preponderantemente em uma das 3 áreas certificadas, ou seja, saúde, educação ou assistência social. Os critérios para a concessão de bolsas não podem ser critérios discriminatórios, não pode haver discriminação na hora de escolha dos bolsistas, e tem também uma determinação legal que a seleção seja feita por um perfil socioeconômico. Então tem o corte de renda, assim como acontece no ProUni. Os senhores devem conhecer o ProUni melhor. Tem a faixa de renda, que é bolsa integral até 1,5 salário mínimo per capita familiar, e para bolsa parcial, no SEBAS é a mesma coisa, até 3 salários mínimos. É o mesmo critério do ProUni, inclusive. Essa portaria também define os conceitos, o que seria renda bruta familiar, grupo familiar, e dispensa a análise desses documentos socioeconômicos daquelas famílias que estão cadastradas no CadÚnico ou em outros programas também de transferência de renda. Bom, aqui eu comentei, os beneficiários são esses elegíveis pelo perfil socioeconômico, e uma inovação, um aspecto muito importante dessa portaria, que não estava definido nem na lei, nem no decreto, são os chamados benefícios complementares. Porque o SEBAS é uma política pública de acesso à educação, mas como é assistência social, a gente está falando de população carente, você precisa também dar condições de permanência desse beneficiário. E a portaria, ela trata, além das bolsas, a instituição pode pegar uma parcela da gratuidade e conferir, ofertar, não em bolsas, mas em benefícios complementares. Esses benefícios complementares são muito importantes para as instituições de ensino, porque ela pode destinar uma parcela daquilo que ela gasta, né, já, com transporte, uniforme, material didático, moradia. Isso acontece muito na educação básica, né, os senhores sabem.
Outros benefícios complementares também regulamentados pela portaria são outras ações e serviços destinados aos familiares do aluno bolsista, desde que tenham convergência com as metas do Plano Nacional de Educação. E, por fim, as escolas que têm o certificado, elas podem fazer parcerias com escolas públicas e para ofertar a educação em tempo integral. Então, isso tudo pode ser contabilizado também como gratuidade depois da edição dessa portaria. Ficou bem definido, bem claro para as instituições. Outros aspectos relevantes que ela trouxe foi, por exemplo, regulamentar também a prestação de contas, que também era algo que afligia muitas instituições, elas não sabiam exatamente como fazer a prestação de contas. Ela trouxe a definição e qual o período em que deve acontecer essa prestação de contas, o relatório anual de monitoramento, que é até o dia 30 de abril de cada ano. Ela também traz uma série de definições e de conceitos que ajudam as instituições nas suas políticas de conformidade. O famoso compliance, que está na moda hoje, na parte de governança específica para o SEBAS, a portaria define muito bem o que é a governança da instituição para termos de certificação. Então, é uma norma realmente bem interessante. Ela regulamenta, além dos processos de renovação e certificação, outros tipos de processos também que acontecem, que são, por exemplo, supervisão, representação, revisão administrativa, está tudo regulamentado nessa portaria. Ela traz um capítulo, uma seção de transparência e comunicação com o MEC, melhora e esclarece para as instituições como é que é esse canal de comunicação. A instituição, há pouco tempo atrás, ela tinha dificuldade de saber como é que estava a situação do certificado dela atual, se ele estava vigente, se ele estava suspenso, como é que estava a situação. Isso é muito importante para a entidade. E um aspecto que eu particularmente elogiei muito na portaria são os anexos que ela traz. Ela traz 15 anexos com modelos, com padronizações que vão desde modelos para requerimento do certificado, como modelo de plano de atendimento, de relatório de atividades, declarações que o gestor precisa conferir. Então, assim, facilitou muito a vida das entidades, até porque a gente está falando de instituições muito heterogêneas nessa política pública. A gente tem grandes instituições de ensino superior e tem também as creches pequenininhas, que são as que mais precisam realmente do auxílio, do benefício fiscal. Sem o SEBAS, muitas delas simplesmente fecham as portas, não tem como funcionar. A maioria delas 100% gratuitas, inclusive. Então, isso foi uma grande inovação da portaria, porque é uma grande instituição, obviamente, o senhor sabe, ela é bem assessorada, tanto juridicamente, como com contadores, bons gestores. E a instituição pequena nem sempre ela tem essa chance, essa oportunidade. Então, a portaria democratiza bastante o acesso ao certificado, na minha opinião. A questão da filantropia, no entanto, apesar de hoje estar, então, bem desenhada, bem definida no âmbito estatal, como uma política pública que acaba sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, né? A gente acaba sendo o judiciário dando a palavra final em praticamente todas as políticas públicas do Brasil, né? E como não podia ser diferente, no caso da filantropia tem uma grande discussão e hoje uma grande celeuma. Então, assim, eu falei da parte toda que parece tá todo mundo com seguro, né, com relação à filantropia hoje, mas não é a realidade. O Supremo Tribunal Federal, ele tratou do tema, ele discutiu o tema dos requisitos de entidades beneficentes quando ele julgou a DIN 3330, que questionava a lei do ProUni, que é de 2005. Nesse julgamento, o Supremo entendeu que a lei ordinária, e a lei 12.101 é uma lei ordinária, ela podia fixar limites subjetivos do que é uma entidade beneficente de assistência social. Isso estava pacífico até esse ano. Esse ano, 2017, mais precisamente agora em março de 2017, o Supremo julgou eram mais de uma ADI que estava pendente, transformou ela numa ação específica chamada DPF e um recurso extraordinário.
que tratavam do mesmo tema, na verdade discutindo outra legislação, leis mais antigas, de 91 e de 98, mas nesses julgamentos, tanto na DPF 2028 como no RE 566, 622, o Supremo mudou radicalmente a sua jurisprudência. E ele entendeu nesses julgados que a imunidade tributária, e é disso que nós estamos falando, né, no SEBAS, como eu falei para vocês, a imunidade tributária só pode ser regulamentada por lei complementar e não por lei ordinária, como aconteceu, como foi o caso. Como eu disse, essas discussões não atingiram exatamente a Lei 12.101. Só que o impacto vai ser direto, porque tem duas outras ADIs no Supremo Tribunal Federal discutindo exatamente a 12.101 e um dos argumentos das ADIs é exatamente a questão formal. Como eu acabei de mencionar, a discussão se a imunidade tributária poderia ou não ser regulamentada por lei complementar. E muito possivelmente, como a jurisprudência recente é essa composição do Supremo que possivelmente vai julgar essas outras ADIs, muito possivelmente o Supremo vai declarar inconstitucional essa lei 12.101, por ser uma lei ordinária e não lei complementar. O que está se desenhando no cenário? Então, as duas ADIs vão ser relatadas pelo mesmo ministro, é o ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessas duas ADIs. Ainda não tem data prevista para julgamento, mas muito possivelmente o que os setores imagina que vai acontecer, como o Supremo já fez em outras vezes, vai ser, se ele for manter a jurisprudência, ele vai declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.101 e vai dar um prazo para o Congresso votar e aprovar uma lei complementar, uma lei correta, uma lei adequada. Possivelmente vai modular efeitos, porque vai trazer a gente tem esses monte de instituições, tanto de assistência social, porque aí atinge todo mundo, não é só educação, né? Assistência, saúde, os hospitais, maioria dos hospitais do Brasil, inclusive particulares, são filantrópicos. Assistência social, a gente tem uma infinidade de entidades também que tem o certificado. E como eu disse, na educação, só na educação são mais de 2.500 entidades, é muita gente. Então vai ter que realmente haver, possivelmente, modulação de efeitos. E o setor filantrópico, especialmente na articulação do FONIF, que é o Fórum das Entidades Filantrópicas, tem feito uma discussão muito interessante para propor ao Congresso Nacional, apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de nova lei para regulamentar o setor. Eu, inclusive, estou participando dessas discussões, estão sendo muito ricas, inclusive uma iniciativa inédita e pioneira no Brasil. Nunca as três áreas sentaram, conversaram, porque são requisitos diferentes, são atribuições diferentes, as ações são diferentes delas, né, na sociedade, mas sem dúvida alguma tem a mesma relevância as atuações. Elas são grandes parceiras do Estado, né, elas desenvolvem ações que o Estado não conseguiria sem elas desenvolver, atingem públicos que o Estado não consegue desenvolver. E essa discussão está por vir. Então, por enquanto, a Lei 12.101 ela está vigente, mas muito possivelmente vai haver uma mudança nos próximos meses, talvez semanas, não sei, não diria, talvez meses ou ano, vai haver uma reviravolta, uma mudança importante nesse cenário. O que é mais importante deixar consignado, na minha opinião, especialmente para as pessoas também que estão nos assistindo, que na concepção, na interpretação da maioria dos juristas que eu tenho conhecimento e contato, a Lei 12.101 não foi revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a portaria normativa que a regulamenta está vigente, porque com esses julgamentos, muitas instituições começaram a se perguntar, e aí, o que eu faço agora? Eu tenho que cumprir a lei? Não tenho que cumprir a lei? Eu tenho que cumprir essa portaria que o MEC acabou de editar? Não tenho? Né? Cria aquele clima de insegurança. E alguns advogados, eu já vi, inclusive, falam para a instituição, você não precisa mais cumprir essa lei não está mais vigente. No entanto, não é uma opinião minha, particular, pessoal, mas de muitos outros estudiosos, juristas da matéria,
que a Lei 12.101 não foi revogada pelo Supremo. Ela vai ser julgada, possivelmente ela vai ser declarada inconstitucional, mas enquanto ela viger, enquanto o Supremo não suspendê-la, ela está vigente, as instituições devem cumpri-la, com esse olhar, com essa perspectiva de que haverá uma mudança breve no cenário. O MEC, para quem, especialmente para os senhores e para quem não conhece tão bem do SEBAS, o MEC recentemente, inclusive, ele fez uma divulgação importante do novo portal do SEBAS. Ele tornou o portal bem mais amigável, bem mais palatável. E o que é bem interessante, ele disponibilizou tem uma calculadora de bolsas, então a instituição ela pode preencher os dados, preencher as informações, inclusive contábeis e financeiras, para saber quantas bolsas ela precisaria dar, até para analisar, fazer o dever de casa, verificar se vale a pena ou se não vale a pena entrar requerer um certificado. Então a calculadora de bolsas ela ajuda nesse sentido. Aqui explica um pouco o que seriam essas bolsas de estudo do SEBAS. Tem uma cartilha que tem inclusive os requisitos contábeis que a instituição tem que seguir, tem que apresentar. Para quem está nos assistindo, então acesse o site sebas.mec.gov.br e vai ter todas essas informações. Tem um passo a passo do requerimento. Essa consulta SEBAS é um canal também da instituição, como eu estava comentando, saber se ela tem um certificado ativo ou não, que era até então algo um pouco nebuloso, alguns números e o sistema que está em construção ainda. Hoje, atualmente, só está funcionando ainda o cadastro, mas ele em breve vai estar funcionando também, essas informações lá do Ministério. Eles estão trabalhando lá na área de TI com bastante empenho nisso. Mas então eram essas as minhas considerações. Fico à disposição dos senhores para as perguntas. Se alguém também que estiver nos assistindo tiver dúvidas, pode encaminhar, que a gente conversa um pouquinho, bate um pouquinho mais de papo sobre esse assunto. Obrigada. Obrigado, Simone. Pessoal que está aqui conosco, alguém gostaria de pontuar alguma questão? Não? Simone, eu tenho uma pergunta. Em que momento, enquanto instituição de ensino, eu olho para o tema SEBAS e falo assim, dá para buscar? O que é o meu perfil? Eu sou uma instituição de ensino, eu sou resultado de uma associação com fins lucrativos, por exemplo. Tá? Eu sou um universo completamente adverso. Em algum momento eu olho e falo assim, olha, que características que eu tenho que me fazem assim, puxa, mas por que eu não me transformo sem fins lucrativos e por que eu não vou para o SEBAS? Quer dizer, o que eu tenho que ser para isso? Por que a pergunta? A gente transita por diversas instituições e sempre observa, em algumas delas, ela foi aberta como empresa privada e com fins, na verdade, às vezes até porque o mantenedor não se ateve ao grupo de pessoas que ele estava reunindo, ao que ele estava fazendo, ele foi pelo caminho burocraticamente mais fácil. Uhum. Tá? Lembrando que hoje, por exemplo, se você vai via uma Eireli, etc., aí você descobre que aquela Eireli, na verdade, tem um grupo de pessoas que reúne, que faz evento, que faz isso, que faz assim, putz, ele, ele fez uma opção que talvez não faça parte da identidade dele. Lembremos, no Brasil, a questão é entre aspectos burocráticos de você abrir uma entidade qualquer e é uma variável muito importante, às vezes, para você considerar. Então, assim, o que seriam os elementos de entorno de uma instituição que ela pudesse parar para pensar, poxa, eu tenho aderência para isso, tá? Dá isso é mais de feeling, mais de experiência, né? Entendi já isso a questão, é bem interessante mesmo, relevante. Bom, na verdade a primeira coisa que ela tem que fazer, se ela é uma instituição, uma associação com fins lucrativos, é mudar a sua natureza jurídica, é mudar, e isso às vezes engloba a essência da instituição. Não necessariamente ela foi criada só com fins lucrativos porque foi o caminho mais fácil, é porque ela tem esse objetivo mesmo. Então ela tem que mudar
a natureza jurídica, e nem sempre é um caminho fácil de se fazer, porque ao se declarar, não é simplesmente ser sem fins lucrativos, você tem primeiro, não pode ter remuneração de diretores, e tem os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional que tem que ser observados. Então, além de não remuneração de diretores, ela tem que aplicar integralmente nos seus objetivos. Ela pode ter lucro, né? Ela sem fins lucrativos não quer dizer que ela não tenha lucro, ela pode ter lucro, mas o lucro tem que ser totalmente revertido para suas atividades institucionais. Não pode haver remuneração de diretores, como eu disse, o dinheiro tem que ser aplicado todo no país, todo dentro do território nacional, e tem que cumprir as regras contábeis de contabilidade específicas para as instituições dessa natureza. Então, o primeiro aspecto é o aspecto burocrático mesmo, se ela quiser fazer esse caminho do certificado, que é um caminho que pode ser muito interessante, inclusive economicamente, e isso era o segundo ponto que eu ia abordar. Ela tem que fazer conta. Ela tem que abrir as contas, hoje tem essa calculadora de bolsas que ajuda, você coloca lá faturamento, porque a troca da gratuidade, o benefício fiscal é uma troca, né? Tem uma contrapartida. Ela tem que avaliar se vale para ela, vale a pena cumprir tanto os aspectos econômicos, né? Se vale a pena economicamente fazer essa mudança, e especialmente os aspectos burocráticos, que ela cria os SEBAS, que eu acho que deu para os senhores perceberem um pouquinho, inclusive muito rapidamente com as regrinhas que eu passei, com as telas que eu passei sobre a portaria. Ela cria tem um arcabouço normativo específico para isso, né? Então elas têm regras, inclusive, próprias para serem cumpridas, que são verificadas nesse processo de certificação. São bem claras, são bem objetivas, não tem nada de bicho de sete cabeças, não é um processo difícil, tanto que eu falei que creches pequenininhas tem certificado, a maioria das creches no Brasil e instituições pequenininhas, escolinhas de bairro, etc., tem o certificado, então não é nada, né, uma burocracia, aquele bicho de sete cabeças que é um custo. A gente sabe, o Brasil tem uma burocracia, em geral, caríssima, custosa, caríssima, exato, mas em geral os requisitos não são tão diferentes assim, e o aspecto econômico que deve ser analisado. Eu acho que é basicamente isso, Jair. Fazer mesmo conta. E aí a pergunta é: quem já está no SEBAS do ponto de vista da essência, o que não ser, o que não fazer. Vou dar exemplos assim. Eu conheço uma instituição que ela tem por trás dela uma confraria de uma entidade ligada à Igreja Católica, e em algum momento eles se perderam do ponto de vista administrativo. Eu não vou revelar a instituição, mas ela é absolutamente aderente ao que é SEBAS. E em algum momento ela passou até por um processo administrativo como se tivesse feito alguma coisa de errado. E foi mero aspecto burocrático, mero aspecto administrativo que ela vacilou, né? Então, assim, o que não fazer? Claro que existe todo o regramento, tem que estudar, etc, mas um pouco do espírito da instituição, eu acho que eu diria isso, né? O que é o ser vigilante para não vacilar para quem tem a certificação? Jair, se a instituição tiver um mecanismo de governança interno, ela muito dificilmente perde o SEBAS. Muito dificilmente, porque realmente são aspectos burocráticos, são aspectos, vamos chamar de alguns detalhes até, que às vezes podem fazer com que a instituição perca o certificado, mas em geral, especialmente eu falo do Ministério da Educação, o olhar é muito paternal com relação a essas entidades. Diferente das áreas econômicas, por exemplo. Receita Federal, os senhores sabem, né, eles têm uma outra postura, um outro olhar. O Ministério da Educação, claro, ele não faz vista grossa, não deixa passar um processo que não esteja em conformidade, mas ele dá as oportunidades para a instituição se organizar, para que não haja a perda do certificado. Então, assim, eu já acompanhei casos, por exemplo, que uma instituição perdeu o certificado porque apresentou os documentos contábeis sem assinatura do contador e do representante legal da entidade. Faltou assinatura.
E depois, só que aí depois a instituição fez o meia-culpa, ela falou assim, olha, a culpa foi nossa mesmo, porque o MEC entrou em contato, ligando inclusive, os técnicos ligam, olha, seu processo está em diligência, aí manda um e-mail grifando, faltando assinaturas nos documentos tais e tais e tais, e a entidade acabou deixando passar. Não apresentou os documentos, teve o recurso, teve o certificado indeferido, perdeu o certificado, perde a imunidade tributária, ela teve que apresentar recurso, interpor recurso, o recurso não tem efeito suspensivo, no caso do SEBAS, então até ele ser julgado, e muito possivelmente por ser uma questão meramente formal, ela vai ter o certificado retomado, mas é um pouco isso, é um pouco da vigilância, do cuidado que as instituições têm que ter com os seus processos. Isso não se aplica só ao SEBAS, isso se aplica a qualquer processo regulatório, né? Então, num processo de credenciamento ou de autorização de curso, é muito importante que a instituição esteja atenta, sim, às diligências, aos comunicados do órgão regulador, do órgão certificador. Então, é basicamente isso. É ser vigilante, é ser atento a esses pontos em geral. E a minha última pergunta, você percebe que eu gosto do tema, da situação, claro. E a minha última pergunta é, o Brasil viveu uma insegurança política que se desdobrou em insegurança jurídica. Tá? O cenário tal como está, para quem atua com a certificação e para quem olha para a certificação para o futuro, a eleição 2018 é um fator, uma variável significativa ou pode se ver com tranquilidade? O arcabouço legal que nós temos hoje, ele já está consolidado? Ou a eleição 2018 ela pode significar um momento de insegurança? Olha, Jair, eu acredito que o processo eleitoral não vai ter impacto direto, não tem impacto direto com essa discussão. A discussão, a gente pondera os aspectos políticos, que é claro que tem discussão política, sim, e tem uma discussão política importante dentro do Congresso Nacional. Eu participei recentemente de uma audiência pública, porque na reforma da Previdência havia a intenção por parte do relator da reforma da Previdência de alterar o requisito das filantrópicas, acabar com a isenção da contribuição previdenciária para as instituições de ensino especificamente. Eu participei foi uma moção realmente na Câmara dos Deputados, tem uma bancada muito grande de parlamentares que apoiam a causa filantrópica, e eu acho que é uma causa belíssima, na minha opinião, realmente é uma grande bandeira, porque, como eu disse, essas instituições, elas são verdadeiras parceiras do Estado, elas desenvolvem atribuições que o Estado não consegue e não deve mesmo se agigantar ainda mais para cumpri-las. Então, na área de saúde, de educação, sim, muito, mas na área de saúde e assistência social, ainda mais. Na assistência social, o requisito é gratuidade total nos atendimentos para as entidades filantrópicas. Então, realmente quase um munus público mesmo. Então, claro que tem um aspecto político, mas eu não acredito que o ano eleitoral vai impactar na discussão jurídica do certificado.